Boa tarde, eu sou Marcos Eu Vinícius sou Juliane Teodoro. e a gente vai falar sobre o seminário 4 de Metodologia Científica, né? E a gente vai abordar o tema Pesquisa Bibliográfica e Métodos Científicos. A gente vai começar com pesquisa bibliográfica, mas antes de falar o que é, a sua importância e suas fases, eu gostaria de introduzir falando que toda espécie de pesquisa nas diversas áreas existe uma investigação bibliográfica antecipadamente como forma de atividade expiatória. Mas para que isso? É para estabelecer a verdadeira situação em que se encontra o objeto de estudo. Por fim, o que é? Pesquisa bibliográfica nada mais é do que uma investigação em material teórico sobre um ou mais assuntos de interesse, a fim de fazer um trabalho ou algo do tipo. E sua importância? Ela é muito importante porque nos permite levantar um conhecimento disponível sobre teorias a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo investigado. Além disso, essa pesquisa auxilia na escolha de um método mais eficaz e mais apropriado, assim como em um conhecimento das variáveis e na autenticidade da pesquisa. Por fim, suas fases. Lakatos e Marconi afirmam que a pesquisa bibliográfica compreende 4 fases principais, que no caso são identificação, localização, compilação e fichamento. Localização, acho que identificação, no caso, acho que é uma das mais fáceis, consiste na fase de reconhecimento do assunto perante a problemática. Localização, você vai como que eu vou dizer? Você vai adquirir as informações necessárias para esse estudo. Compilação, você vai reunir todas essas informações que você pesquisou antes, publicadas por meio de xerox, por meio de fichas, filmagem, entre outras técnicas. E por fim, fichamento, que é a anotação de dados, né? As pessoas novas. Não. E por fim, o fichamento, que é você anotar os dados, né? Caralho! Para aí. Tava se balançando antes. E por fim, fichamento, que é anotar os dados respeitando as normas científicas e inserindo as referências bibliográficas e dados da obra pesquisada. Agora a Juliana vai falar para vocês o que é fichamento mais detalhado. Bem, o que é fichamento? Fichamento se caracteriza pelo ato de anotar as ideias mais importantes de um texto ou um tema, com a finalidade de registrar as principais ideias ao longo da leitura feita. Bem, depois de um bom fichamento feito, você não precisa ficar recorrendo ao livro original toda hora. E ao longo dos estudos, isso você ganha tempo. Além disso, durante o processo, você constrói uma compreensão muito maior sobre o tema. Você pode elaborar 2 tipos de ficha: a ficha bibliográfica e a ficha de conteúdo. Bem, a ficha de conteúdo, nela, além da referência, você pode anotar trechos de ideias importantes do texto livre e sempre indicando a página, como tá indicado aqui. A função dessa ficha é ter o registro dos pontos mais importantes do conteúdo de uma obra, e essa técnica facilita o estudo e a organização das informações. Bem, a ficha bibliográfica. A ficha bibliográfica, nela você pode registrar as informações de uma publicação e anotar comentários sobre o parecer. Como assim? Do que se trata, como se trata, qual a área de aplicação e como é a linguagem, etc. Essa ficha facilita a organização da bibliografia a ser estudada. Agora, para dar uma concluída no que a gente falou do estudo aqui sobre pesquisa, a gente vai falar da utilização, mas antes de falar da utilização no próprio TCC, eu queria dar uma concluída no que a gente falou. Primeiro, a pesquisa bibliográfica ela é muito importante na área de engenharia, de produção e em tantas outras áreas de conhecimento, porque é o ponto de partida para todos o tipo de pesquisa, né? E você tendo uma referência, isso facilita a investigação através do estudo do conhecimento que geralmente é armazenado em livros, em bibliotecas, em documentos, etc. Mas no mundo que a gente vive hoje, tão globalizado, a gente também deve ressaltar a importância da internet, do mundo tecnológico que a gente vive. Porque com esse avanço, o acesso que a gente tem à informação, a agilidade que a gente tem, a facilidade que a gente tem essas informações é incrível. Então, isso pode acabar meio que substituindo os documentos, sabe? E agora, por fim, a utilização do TCC,
A pesquisa, geralmente, ela é feita para trabalhos no geral, mas especificamente para o TCC. Antes de fazer esse trabalho, essa pesquisa, eu não tinha nenhuma noção sobre pesquisa bibliográfica. E depois que eu estudei sobre, eu percebi que dentro do TCC, a pesquisa vai te facilitar bastante, porque você pode usar para se aprofundar depois, e você já tendo o TCC pronto com as referências bibliográficas certinhas, todos os sites que você usou, você não precisa ficar voltando no lance o lance do fichamento que ela falou, você não precisa voltar ao livro, ou seja, ao documento que você utilizou antes, entendeu? Então, basicamente é isso. Bem, chegamos à segunda parte do trabalho, que é sobre método científico. Eu vou começar a falar o que é. Métodos, em termos mais simples, é o caminho traçado para chegar ao resultado. Método pode ser definido como um conjunto de regras, de normas, para buscar a verdade, para a detecção de erros na tentativa de alcançar uma finalidade desejada. Seguir um método é seguir uma série de etapas de forma ordenada a serem superadas na busca de uma verdade, como comprovação ou não das hipóteses criadas no estudo de uma ciência. Bem, eu vou começar com um método dedutivo. Só que para a gente ter uma compreensão melhor sobre esse método, a gente tem que compreender silogismo e premissa. Bem, silogismo. Silogismo é um termo filosófico no qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita, construída de 3 proposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras, chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. Bem, premissa. Premissa é uma ideia que precede a conclusão. É uma ideia de onde se parte para elaborar o raciocínio. Na lógica, a premissa maior é o predicado da conclusão e a premissa menor é o sujeito da conclusão. Bem, premissa e silogismo explicado, agora eu posso explicar o que é o método dedutivo. O método dedutivo é aquele que procede do geral para o particular, através de uma lógica sendo o silogismo. Uma das suas formas clássicas. Bem, a gente trouxe um exemplo. Primeiro a gente vai dar as 2 premissas e depois a conclusão. Primeira premissa: todo humano é mortal, ou seja, é a premissa geral, o que generaliza, obrigada. Carlos é humano, é o particular. Logo, Carlos é mortal. Método indutivo. Bem, o método indutivo é o inverso ao método dedutivo, isto é, parte do particular para o geral. De acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não deve ser buscada como ponto de partida, mas constatada a partir de um número de casos confirmados dessa realidade. Bem, como esse exemplo, todo fio de cobre conduz energia. Cobre conduz energia. Cobre é metal. Ouro conduz energia. Ferro conduz energia. Cobre, ouro e ferro são metais. Logo, todo metal conduz energia. Bem, eu vou falar sobre o método dialético. O método dialético é uma forma de discurso entre 2 ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, mas que pretende estabelecer a verdade através de argumentos fundamentais e não simplesmente vencer o debate. A análise é feita construindo um sistema de hipóteses partindo da anulação do sistema anterior. Sempre cria uma negação para o sistema anterior. O propósito do método dialético é resolver os desacordos através das discussões racionais e, em a última análise, buscar a busca pela verdade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos outros métodos e vou começar pelo quantitativo. Bom, o método quantitativo ele é uma pesquisa, que se baseia na coleta de informações estatísticas. Na pesquisa quantitativa, utiliza ferramentas como softwares, questionários, para gerar esses dados, essas estatísticas, com base na coleta de dados do pesquisador. Eu tenho alguns exemplos práticos aqui, que, por exemplo, o número de prontuários de pacientes, o censo populacional do IBGE, as pesquisas que medem a intenção de voto do eleitor sobre uma eleição, etc. Além disso, na pesquisa quantitativa, o pesquisador ele não analisa e nem interpreta os resultados, só simplesmente coloca os dados lá, entendeu? Isso vai diferenciar do qualitativo, porque no quantitativo o pesquisador não influencia diretamente no resultado, diferente do qualitativo que eu vou explicar.
Agora eu vou explicar o método qualitativo, que é um método de investigação científica que se foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando suas particularidades e experiências individuais, por exemplo. Como eu falei anteriormente, no método quantitativo, o pesquisador não interfere, não influencia diretamente no resultado, diferente do método qualitativo, no qual a principal ferramenta usada é o pesquisador, não só para coletar os dados também, mas para formular o resultado. Na pesquisa qualitativa, as respostas não são objetivas. O propósito não é contabilizar quantidades como resultado, mas sim conseguir compreender o comportamento de certo grupo, entendeu? E agora o método observacional. O método observacional é um método baseado em comportamentos de natureza sensorial, principalmente pelos atos de ver e escutar. Aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, na observação direta de pessoas, análise de perfil profissional de um funcionário, por meio de perguntas, aplicação de entrevistas e questionários, por exemplo, e exames de documentos, como análise de balanço da empresa. Agora a gente vai para o método comparativo e para o método estatístico. O método comparativo, acho que a própria palavra já se explica. Essa pesquisa se realiza pela análise de sujeitos, de fatos e fenômenos com o propósito de você destacar as diferenças e a semelhança entre esses objetos estudados. Um exemplo é que, por exemplo, na área de engenharia de produção, mas não só na área de engenharia de produção, em outras áreas de conhecimento, usando esse método, você consegue usar informações anteriores e aplicar hoje para não cometer os mesmos erros. Por exemplo, uma gestão econômica. Se eu tive uma gestão econômica falha no passado, eu posso estudar esse ambiente, esse cenário, e adaptar ao ambiente de hoje. Isso torna bem eficaz esse método. E o método estatístico, que é um método estratégico que estuda a coleta, organização e registro de dados por amostras. É um método de pesquisa fundamentado por tomar decisões, isso porque fundamenta suas conclusões no estudo realizado. A gente tem um exemplo, por exemplo, o percentual da classe média que consome algum tipo de produto ou serviço. É um exemplo simples, mas acho que ajuda a entender bastante. Bom, explicado e concluímos então os 8 métodos, agora a gente vai explicar para vocês os fatores determinantes dos métodos científicos. Eu vou passar para a Juliane. Bem, fatores determinantes. Primeiro é a observação. É a etapa em que o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno. O segundo é a elaboração do problema. Nessa etapa, o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou o material analisado. Por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? Depois da fase de questionamento, vem as hipóteses. O que seriam as hipóteses? As hipóteses são as respostas para essas perguntas, para esses problemas que a gente foi criado. A elaboração da hipótese deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que a fase de experimentação será realizada, ou seja, elas serão um ponto de partida para a experimentação. Bem, o quarto fator, a experimentação. Nessa etapa, os experimentos e as pesquisas bibliográficas são realizados com base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar respostas para cada um questionamento que foram elaborados. Cada cientista desenvolve essa etapa de acordo com o conhecimento que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Bem, esse foi um pouquinho de método científico. Espero que tenha um pouquinho esclarecido na cabeça de vocês. E a gente agradece a oportunidade, de estar apresentando aí para vocês, o professor Ronaldo. E é isso, esse foi o trabalho. Muito obrigada.